sobre Suzuka, né? Vamos quebrar o pau, João? Não quebra pau, porque não. aqui Não, ninguém vai quebrar pau, não. Mas é que assim, a gente teve uma corrida que temos aí de concordar que foi uma corrida sonífera, né? O que o Márcio está brincando aqui é que muita gente coloca a culpa nos carros atuais. Os carros são muito grandes, e é verdade. Eu até brinco, parece um Landau 73, carros são muito grandes e tal. E a pista de Suzuka talvez esteja muito estreita, né? Curvas rápidas, né? E eu até comentei no comecinho do vídeo que apesar de ser uma pista que os pilotos adoram correr, é uma pista muito desafiadora, seletiva, rapidíssima. Eu estava vendo a média de velocidade da pole do Max Verstappen foi 240 km por hora. Há pouco tempo atrás era a média de Monza. De Monza. Essa é a média de Monza. Ele fez a média, foi um absurdo. Então, assim, é uma pista que... Mas agora, assim, o que eu talvez discorde com o Márcio não é de hoje que temos corridas, podemos dizer assim, chatas em Suzuka. Não é nessa geração atual de carros, né? Eu não coloco na culpa. Por exemplo, Barcelona, o circuito de Barcelona desde sempre é uma pista de corridas ruins. Não é de não importa a geração de pilotos, geração de carros, a corrida lá normalmente são ruins. Por N motivos. E até esses N motivos parece muito que está atacando Suzuka. A pista que é com curvas muito rápidas, né, que tem uma reta, e que até Barcelona tem uma reta longa, mas Suzuka não tem uma reta muito longa. A reta dos boxes não é característica com aquela retona sem fim, né? E esse ano estava lendo, né, para a gente fazer aqui o vídeo, né, tem um recapeamento da pista, né? Ali a curva da reta até a curva 8, que é ali por volta da onde a pista se cruza, das duas curvas Denyer, a pista foi toda recapeada. E o que aconteceu? A pista ficou com um desgaste mínimo, né? A Pirelli levou pneus, os pneus mais duros que ela tem à disposição, e os pilotos, todo mundo fez uma parada, ninguém sofreu com desgaste de pneu, né? Não choveu, mas ficou um clima, estava nublado, então a temperatura estava baixa. E o resultado foi uma corrida que eu até falei que iam passando. Os 6 primeiros que largaram foram os 6 primeiros que terminaram, né? A 7ª e 8ª posição foi trocada, né? O Hamilton ultrapassou o Zaja. O 9º foi o Albon, largou em 9º, chegou em 9º, e o Berman largou em 10º, chegou em 10º, né? Então, dos 10 primeiros, foi apenas a troca do Hamilton com o Radiar, ultrapassagem fácil nas primeiras voltas, e a corrida se tornou realmente uma grande procissão, né? E, lógico, houve muita reclamação de quem assistiu a corrida. Essa corrida foi muito chata, foi monótona. Sim, mas como a gente falou, também foi uma grande pilotagem do Verstappen, né? E foi uma corrida tensa, né? Foi aquela tensão dos 3 primeiros andando próximo. Ninguém podia errar ali, principalmente o Verstappen. Mas, assim, o que eu insisto, Suzuka, eu acho que tem lugar no calendário da Fórmula 1, para mim, eu até coloquei na coluna. Eu acho que o calendário da Fórmula 1 não pode não ter a magia de Suzuka, mas sim, é um circuito que talvez tenha envelhecido um pouquinho mal para a Fórmula 1. Azar da Fórmula 1, lógico, tem que deixar bem claro isso. Mas não é de hoje. Antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando, eu estava lembrando de 2001, 2002. Estou falando de 24 anos atrás, um carro totalmente diferente do atual, uma geração de pilotos. Só está o Alonso, né? Mas o Alonso é um ponto fora da curva, né? Que estava correndo naquele Alonso momento. Não conta. Mas você observar, corridas já não eram legais, eram de se assistir. Eram corridas com pouca movimentação, sem muita ultrapassagem, né? Eu me lembro, eu tenho uma entrevista com o nosso pequeno no Bola da Vez, da ESPN, ele falava, olha, na minha época, 87, a gente conseguia ultrapassar em Suzuka. A pista é a mesma, hoje não se ultrapassa. Eu estou falando de 20 e tantos anos atrás.
Aí você chega agora com um carro que faz curva de forma absurda, né? Poucas retas. O DRS, né, que a gente critica tanto, só tem um ponto de DRS na reta dos boxes, e não foi muito efetivo, tanto que não teve, apesar da luta, o Max Verstappen lutou muito para ficar sempre acima de um segundo para a McLaren não usar o DRS, mas não adiantou de nada. Aí junta com o recapeamento que fez que a pista tivesse um desgaste mínimo, pista fria, tivemos realmente uma corrida que foi uma das piores, eu considero, assim, em termos de emoção, de ultrapassagem. Para de se assistir, talvez foi uma corrida, uma das piores. A China também não tinha sido muito legal, também tem que ser dito. Nas 3 corridas, a corrida da Austrália foi aquele negócio de chove, depois para, depois chove de novo. Por isso que ela foi tão legal, mas a China já não foi uma coisa tão movimentada assim, em Suzuka, infelizmente, né? Já está virando uma tradição. O Suzuka não tem uma corrida tão vistosa, podemos dizer assim. Vai, Márcio. Antes do Márcio falar, eu vou só botar mais fogo no parquinho, porque realmente você tem uma questão de que hoje você tem essas dimensões de carros, você tem uma reta que já não parece não ser mais suficiente para que proporcione ultrapassagens na reta, tá? Mas a gente tem a seguinte questão também. Várias das curvas que representavam um grande desafio para o circuito de Suzuka, que faziam o circuito ser um dos mais interessantes do calendário, por exemplo, o mergulho da First, que hoje o pessoal simplesmente joga o carro lá, daí vai freando, e o carro tem um super equilíbrio para que ele não saia rodando. A própria subida dos S hoje, você precisa administrar muito menos a questão das tangências e administrar sua potência para que você faça os S em subida ganhando tempo. Hoje é tudo muito mais uma questão de trajetória, você colocando o carro na trajetória certa, você sobe e faz logo de uma vez. E claro, a 130R, que é uma curva rapidíssima e que antes você precisava ter uma dosagem perfeita para fazer ela, e hoje ela é feita pé embaixo, sem desafio nenhum. E isso pode ser traduzido por números muito fáceis aqui de trazer para quem está acompanhando a gente. A famosa pole do Ayrton Senna em 1989, que tem uma onboard maravilhosa, eu não canso de assistir aquela onboard, 1:38.0, tá? E o Max Verstappen fez agora a pole em 1:26.9. A gente está falando de 11 segundos de diferença. Imaginem um carro que é 11 segundos mais rápido por volta. Essa é a Fórmula 1 2025. Lembrando que o Suzuka teve ali mudanças mínimas, tá, de traçado em relação ao que era 1989 e o que é hoje, 2025. Tá? Só que você via ali naquela onboard de 89, você cravar um 38.0, como fez o Ayrton naquela época, você via o que era o limite ali e o quanto as curvas representavam ser um limite. E hoje em dia você tem muito mais essa questão de acertar o carro na curva. Acertou a tangência, hoje a pilotagem em Suzuka é muito mais uma questão de precisão, tá? De repetição, de precisão, do que realmente você explorar ali a famosa parte do território desconhecido, que é um debate que a gente sempre fala a respeito das janelas de funcionamento dos carros, e que hoje essa janela é muito, muito, muito estreita, e só talentos muito, muito proeminentes, como é o caso do Verstappen, conseguem trazer ali, fazer tempo com esse tipo de situação, esse tipo de cenário. Então, eu vejo que Suzuka continua tendo aquela atmosfera, para mim, uma coisa muito... É um circuito tradicional, está lá desde 87, é um traçado muito interessante, você mesmo no onboard, é prazeroso você acompanhar ali o carro fazendo todo o traçado, as curvas, etc. e tal, mas a se ver o que vai ser para 2026, quando a gente vai ter aquela mudança radical de regulamento. Para essa Fórmula 1 realmente é incompatível, tá?
E eu fico me pensando, e aí tá a questão do fogo no parquinho, se seria interessante para a Fórmula 1 atual, com esses carros atuais, que são enormes, são muito largos, comprimento é muito grande, eles são muito largos desde 2017, na verdade. Eles exageraram na largura dos carros. Tá? Se a gente pegou aquela Fórmula 1 mais estreita a partir de 98, e a gente foi lá até... Chegamos na era híbrida 2014, os carros ainda eram muito estreitos, 14, 15, 16, depois para 17, quando eles alargaram o carro, alargaram os pneus, foi uma coisa muito exagerada. Tá? A se ver o que vai ser 2026. Eu fico me perguntando, e aí vamos ao fogo no parquinho, se não seria interessante a gente retirar a chicane final de Suzuka, fazer daquilo ali uma enorme, gigantesca reta, para que os carros possam ter uma possibilidade de ultrapassagem e de chegar a velocidades bem mais altas na First, para que a First volte a ser um desafio para os pilotos, ou seja, você tem que fazer com uma frenagem muito forte, né, com entrada de curva, porque o raio da First ela é variável, ela começa suave e vai ficando mais estreita, mais fechada, assim que você vai entrando nela, é como se fosse um J ali, né, que você vai diminuindo o raio da curva, fica em aberto, ou seja, também, além de trazer essa discussão aqui para vocês dois, trago a discussão para quem acompanha o canal. A gente incentiva vocês também a falarem sobre o que cada um pensa de Suzuka, essa ideia que eu estou propondo aí de remoção da chicane, assim como, por exemplo, a gente falou tempos atrás sobre tirar as chicanes da reta Mistral lá na França, Paul Ricard, que é aquele circuito que eles conseguiram estragar por completo. Por quê? Porque ele é uma área asfaltada de escape por completo, ou seja, é um estrago completo naquela pista. Se você coloca uma reta grande como é a Mistral, totalmente livre de chicanes, você pelo menos representa aí um desafio a mais, grandes velocidades, porque isso também é um apelo na Fórmula 1, mas enfim, a gente está aqui com a discussão e claro, a gente quer que quem acompanha aqui o canal também faça essa interação com a gente, traga a sua opinião, a gente, na medida do possível, vai aqui, a gente está com o canal já estabelecido há um bom tempo, a gente possa fazer com que a parte interativa a gente consiga também acionar e ser mais interativo com quem acompanha aqui o GP Total no YouTube. Vai lá, Márcio. Bom, vocês aí de casa estão vendo que se trata de um complô, né? São 2 contra 1 aqui. Eu vou incorporar o Verstappen e vou enfrentar a equipe adversária aqui sozinho mesmo. Por mim tá tudo bem, Lucas, a gente dobra a aposta, a gente vai 2 vezes a Suzuka, corre uma com chicane e uma sem chicane. Porque se não tivesse chicane, o Max não teria feito a pole, né? Ele freou 25 metros depois do Lando Norris na classificação, 25 metros depois que esse cidadão freou. E ele conseguiu a pole ganhando mais de 1 décimo na chicane. Porque, bom, por que por mim a gente vai 2 vezes a Suzuka, deixa você feliz, corre uma com chicane e uma sem chicane, para mim tá tudo bem. Eu espero não esquecer todos os argumentos aqui, mas primeiro, em nenhuma pista, eu acho que nunca na minha vida eu tive tanta sensação de velocidade quanto eu tive com a Fórmula 1 nesse fim de semana. O Fórmula 1 girando a 240 km por hora em Suzuka, eu vivi para ver um Fórmula 1 virar abaixo de 1,27 em Suzuka. A classificação foi sensacional, no meu entendimento. Foi assim, a câmera on-board parece estar um vídeo acelerado. Eu não sei como é que o pescoço dos pilotos está suportando fazer aqueles S naquela velocidade. A sensação de velocidade está muito grande, a sensação de velocidade. A pista está realmente parecendo estreita e pequena porque está muito rápido. Os carros estão muito rápidos. A gente vai lembrar, você falou de 1,38 em 89, em 91 já estavam virando 1,34, né? Já tinham baixado aí quase 3 segundos e pouco. Foi um 34 alto, a pole do Berger, o Senna ficou 1 décimo atrás. E a pista ela era excelente, né? Eu lembro que o Berger nessa volta dele, no primeiro fizeram uma parcial, logo depois dos S, o fim dos S ali. E o Berger tinha colocado 4 décimos no Ayrton, naqueles S. O Berger era maluco, né? O Berger, ele tinha algumas curvas que o próprio Ayrton olhava para ele, como é que você fez isso? E olha que o Ayrton foi provavelmente o piloto mais rápido da história. No restante da volta ele perdeu 2 décimos em relação ao Ayrton, fechou a volta 1 décimo e pouco de vantagem.
mas você via, visualmente, você via que o Berg estava muito rápido naqueles S ali. A 130R era uma curva assustadora, No primeiro treino classificatório de 91, o Schumacher deu uma estampada violenta ali, ainda aprendendo aquela curva, e lembro de vários pilotos batendo ali, porque você vinha em sexta marcha, velocidade máxima, tinha que dar um toquinho no freio, puxava uma quinta, giro alto, fazia o sinal da cruz e entrava, né? Tanto que a ultrapassagem do Senna sobre o Prost em 89, quando ele sai da espuma, ele percebe que ali não era mais, tem a corrida on-board, o Lucas chamou a atenção de que você vê que o Senna joga o freio para a traseira, e ele já estava na subida para 130, já estava comprometido com a ultrapassagem. E ele faz a curva da vida dele ali em cima, porque ele entra na turbulência do Prost, joga a quinta marcha pé no fundo e faz aquela curva da turbulência, vai lá no limite da zebra, e ali foi faca nos dentes completamente, né? Isso se perdeu, como se perdeu ao Rouge no Spa. Ao Rouge era a mesma coisa, ao Rouge você diferenciava o homem dos meninos ali, né, na minha juventude. E hoje em dia vira uma curva quase que banal, você faz com o pé embaixo, você acertar a trajetória, não tem a menos na chuva, você não tem erro ali com o Rouge, mas ela não oferece mais desafio. Como a 130R não oferece mais, é uma grande perda isso. Agora, a First, que o Lucas está falando que ficou banal, mas ela ainda é uma curva que diferencia. Você ganha tempo, perde tempo ali. Os S, você ganha e perde tempo ali. As curvas, que o João vai me lembrar o nome que eu não sei. Ali as duas à direita, as duas à direita ali, antes da curva da pista passar por baixo dela mesma. Aquilo ali, para quem está acostumado a jogar com simulador, aquelas curvas elas estão cada vez ficando mais difíceis. É uma curva meio cega, você não tem o apex dela, não tem a visibilidade boa no apex, nem na primeira parte. A segunda perna um pouco melhor, mas você entra muito forte na primeira perna, muito forte. Você está virando à esquerda, naquela curva longa à esquerda, aí você tem pouquíssimo tempo para se posicionar e é muito fácil errar ali, muito fácil. E o Max carregou a maior velocidade que já foi carregada naquela curva na classificação. Você entra desequilibrado para uma zona de frenagem para fazer a segunda perna. A segunda perna mais importante é a tração. É um trecho muito desafiador, ainda mais fazer com o carro no limite, como o Max fez, com a traseira mais solta, ganha-se e perde-se tempo ali. E foi curioso durante a corrida, teve um áudio da McLaren para o Norris, todo cuidadoso para não ferir sensibilidade, mas falando, você está perdendo tempo para o Max no hairpin. Mesma coisa para o Piastri. Vocês dois estão perdendo tempo no hairpin. O hairpin parece banal, mas você ganha e perde tempo ali também. O Max também ganhou muito tempo no hairpin na volta dele de classificação. Tem ciência ali, para você frear no ponto certo, quanto você vai usar de pista de forma aparentemente desnecessária, porque a rota mais curta seria você ficar no lado interno da zebra, mas você avança um pouco para poder carregar mais velocidade, se dar motor antes e ganhar tempo na zona de aceleração. Você tem 3 grandes zonas de aceleração, né, que é a reta de chegada em descida, que é interessante, um pouco antes da Spoon, que os carros também já na época do Ayrton 91 chegavam liberando os 300 por hora, antes de chegar na Spoon, que é uma curva, outra curva, que a primeira perna ficou rapidíssima também atualmente, as duas pernas estão muito rápidas atualmente, mas também ganha se perde tempo ali, porque você tem que carregar a velocidade na curva, mas tem que dar motor rápido, porque depois tem um subidão. Então, eu acho que continua sendo uma pista de piloto, e a gente vê isso tanto pelo Max quanto pelo Lance Stroll, por exemplo, que não viu a cor da bola o final de semana inteiro. Foi o único a levar a volta. O único a levar a volta. Eu acho que só pelo fato de ser uma pista de piloto, eu acho que todo mundo concorda, ninguém está defendendo que a pista vai sair do calendário, eu entendo o que vocês estão dizendo. É uma pista de piloto, isso ficou muito claro, ela diferenciou muito o Verstappen do Stroll, e eu preciso disso, a gente precisa de pistas que diferenciem pilotos. É claro que eu adoraria que a 130R ainda fosse o desafio que ela foi no passado. Adoraria, é uma pista, é uma curva maravilhosa, boa demais para a gente abrir mão dela. Mas a pista, no meu entendimento, continua separando os homens dos meninos, e continua sendo, assim, a gente teve a vitória do Max Verstappen num campeonato que está desenhado para a McLaren, pelo menos até a Espanha, por causa da pista. Foi uma pista que realmente deu a ele a chance de assumir risco, a chance de arriscar e carregar mais velocidade. Ele mesmo falou, eu estava com um bloqueio mental de que o carro não estava ajustado para aguentar aquela velocidade, mas no Q3 eu tirei isso da cabeça e falei, eu vou fazer. Ele tinha um bloqueio mental de não dá para fazer. Ele se reprogramou mentalmente, não, vou fazer. E mesmo a chicane parece banal, mas curva de baixa velocidade, a gente estava falando isso no nosso grupo do WhatsApp, curva de baixa velocidade, o piloto tem margem para ganhar tempo.
Porque é muito fácil você frear um pouquinho mais do que precisava, é muito fácil você, entre uma perna e outra, carregar menos velocidade do que pode, é muito fácil você carregar mais velocidade na segunda perna e prejudicar a saída. Então, tem ciência. Aquela chicane parece banal, mas tem ciência. O Max ganhou 1/10 ali em relação aos pilotos da McLaren, e ele tinha menos asa do que as McLaren. Então, eu, no meu entendimento, Suzuka não pode ser questionado, agora eu chego no ponto principal, que na verdade o que eu acho que acontece é que a minha definição de boa corrida diverge da maior parte das pessoas, do que seria uma definição de boa corrida. Eu não me importo tanto que não haja muitas ultrapassagens, desde que o piloto tenha tido chance na classificação de sobrepor pequenas diferenças de equipamento na base do risco que assumiu e conquistar uma posição, às vezes, melhor do que ele poderia estar, e depois ter na corrida a chance de se defender. Eu ainda acho, que a McLaren, se tivesse sido mais organizada em termos de estratégia, tivesse o Ross Brown ali, ela tinha condição de ter chegado ao final da prova com mais pneu do que a Red Bull e ter condição de atacar seriamente o Max. Não sei se ia conseguir, se iam bater, se não ia, mas eu acho que a McLaren também não fez um trabalho decente para conseguir acostar o Max, como poderia ter feito, e a corrida poderia ter sido mais emocionante se a McLaren tivesse feito o dever de casa do jeito certo. Ia conseguir passar? Talvez não. A pista está pequena para os Fórmulas atuais? Está pequena. Está difícil de ultrapassar? Com certeza está difícil de ultrapassar. No miolo você acaba não podendo ficar na turbulência, então você não consegue andar perto do piloto naqueles S. Concordo com tudo isso. Mas a gente teve uma vitória de mérito de piloto. E isso, para mim, é mais importante do que o número de ultrapassagens, é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu gosto muito mais de um contexto em que o piloto, para conseguir uma ultrapassagem, tem que assumir riscos e fazer uma ultrapassagem ontológica, do que um contexto no qual há muitas ultrapassagens e que não há chance de defesa. O ideal, claro, 50-50. Você tem chance de atacar, tem chance de defender. Nitidamente, Suzuka está favorável a quem defende e desfavorável a quem ataca. Não, isso com certeza está acontecendo, não vamos negar o óbvio. Mas eu prefiro isso do que uma pista que está totalmente favorável a quem ataca e quem está na frente não tem chance de se defender, não tem chance de você ter um vencedor que teve méritos, mas porque não tem eventualmente o melhor ritmo de prova, não conseguiu se manter à frente, não conseguiu vencer. Então, no meu entendimento, foi uma corrida muito legal, uma corrida muito interessante, ainda que com poucas brigas, ainda que com poucas chances de ultrapassagem, porque foi uma corrida que diferenciou quem é gênio de quem é bom, de quem enfim, é um piloto que compõe grid, e para mim isso vale muito, isso acrescenta muito ao campeonato. Então, para mim, eu não critico o que eu vi. Foi uma corrida que eu vi um piloto bater no peito e pegar a vitória para ele na raça. Eu gostaria que tivesse mais corridas assim, gostaria que o campeonato tivesse mais pistas assim, em que o piloto que não tem o melhor equipamento pudesse compensar no braço e vencer. Então, claro, gostaria que tivesse mais chance de ultrapassar, perfeito. Mas, dentro das circunstâncias, eu prefiro uma corrida assim do que uma corrida em que você sabe que o melhor conjunto vai vencer sempre, entendeu?